Passando a palavra agora para o William Jacob, seja bem-vindo. Bom, muito obrigado mais uma vez. Eu gostaria de reforçar o seu convite para seguir as páginas espíritas, né? A gente vê que é tão importante. Eu vejo muitas páginas sendo criadas, muitos Instagrams, canais de YouTube, e a nossa participação, curtindo uma página, seguindo ali um canal do Instagram, se inscrevendo num canal de YouTube, isso não custa nada. Isso aí é tão simples de fazer. E a gente não imagina o quão isso é importante para a divulgação da doutrina. Então é um gesto simples, como o Emmanuel vai nos falar, que a maior caridade que nós podemos fazer para com a doutrina é a sua própria divulgação. E quando nós aumentamos o engajamento, né, curtindo, dando like, comentando alguma coisa, isso faz com que esta mensagem apareça para outras pessoas. Então é muito importante a gente aproveitar estes momentos em que várias lives são feitas para tentar romper a bolha. Romper bolha é um termo que se usa muito na internet, porque em muitas ocasiões nós falamos, às vezes, para os mesmos. No centro espírita, por exemplo, é muito difícil chegar um frequentador novo, ou ele chega, mas nem se compara com a possibilidade que nós temos, através da internet, de chegar em pessoas que nunca ouviram falar de espiritismo. Então, um simples comentário numa página, às vezes, faz com que aquilo apareça para alguém, enfim. Existem aí os mecanismos e a gente precisa aproveitar. Então, eu reforço o convite. Aqueles que, às vezes, estão assistindo e não curtiu a página, não se inscreveu no canal, né, depois que acabar a palestra, ou até mesmo durante, é possível compartilhá-la nos diversos grupos espíritas que nós participamos, na nossa própria timeline, ali no Facebook. Então, nesses períodos em que a gente compartilha, às vezes, tantas coisas ruins, compartilhar uma palestra, eu não falo desta em específico, né? Mas nas várias que são feitas aqui, no Nasce TV, no Centro Espírita Novos Samaritanos, e nos diversos canais que a gente hoje acessa com tamanha facilidade. Bom, o tema que eu escolhi para falar aqui hoje é um tema que muito me agrada, porque ele vem de um autor que eu sou apaixonado, que é Humberto de Campos, ou Irmão X, como é o pseudônimo que ele utiliza aqui nesta obra que eu trago e que eu recomendo a todos que depois peguem este livro, quem tiver, ou quem quiser comprar pela internet, ou buscar na biblioteca do centro quando retornar às atividades normais, que é o livro chamado Luz Acima. Humberto de Campos, ele tem vários livros e ele é especialista em crônicas, em contos. E alguns desses capítulos se trata de passagens do Evangelho que não foram escritas pelos evangelistas. Então a gente observa, por exemplo, o livro Boa Nova. O livro Boa Nova é uma pérola. Aquilo é de uma riqueza imensa e que a gente, às vezes, sempre que eu falo Boa Nova, automaticamente a minha consciência dói e eu preciso falar um negócio. Um dos meus arrependimentos na doutrina espírita foi ter demorado 5 anos para ler o Boa Nova. Muita gente me falava dele. Nossa, Boa Nova é um livro maravilhoso, é um livro lindo. E eu tinha ele em casa, mas eu acho que não só comigo, mas eu acho que todo espírita tem mais livro que dá conta de ler. Então é natural a gente ter 100 livros não lidos e ainda vai numa feira de livro e compra mais 10, né? Então isso é meio que normal. Eu acho que a gente tem que encarar isso até com certo bom humor, mas pelo menos é a realidade de muitos que eu vejo e é a minha. E o Boa Nova estava ali, no meio de tantos outros não lidos. Até que um dia eu acabei um livro e pensei, qual que eu vou ler agora? E aí falei, agora eu pego Boa Nova. Meus amigos, e assim, é impressionante o que a gente tem naquele livro, naquela obra, e as reflexões que Humberto de Campos nos traz pela mediunidade de Chico Xavier, é um negócio espetacular. E a partir do Boa Nova, eu me encantei pelo escritor espiritual e passei a pesquisar outros livros. E aí nós temos Crônicas de Além-Túmulo, Contos e Apólogos, tem O Estante da Vida, que é um livro maravilhoso, com vários contos, alguns do Evangelho. E hoje eu trago aqui, então, o estudo de um capítulo do livro Luz Acima, que é um livro bem interessante, eu recomendo. E o título da palestra de hoje é o título do capítulo 46, intitulado A Revolução Cristã.
Aqui o autor, eu vou até pedir a permissão para fazer algo que eu não faço muito, mas pela ocasião eu preciso fazer, que é ler alguns trechos do livro, até para passar um pouco para quem nos acompanha, como é o estilo de Humberto de Campos. Então, inicialmente, ele vai nos dizer, né, e o título, eu queria explicar a palavra revolução, que a gente às vezes pensa, logo vincula revolução com movimentos violentos da humanidade. E a palavra revolução em si não quer dizer necessariamente violência. Mas a gente vai ver que Jesus vai focar nessa parte. Revolução, segundo o próprio dicionário, significa mudança profunda ou completa. E nós precisamos concordar já com o título. A proposta de Jesus, ela é revolucionária. Ou seja, ela nos convida a uma mudança profunda ou uma mudança completa. E vários de seus ensinamentos representavam naquela época uma mudança radical no próprio ensinamento deixado por Moisés. É bom lembrar que Moisés instituiu 613 leis humanas e várias delas foram corrigidas por Jesus. Então Jesus revoluciona o pensamento da época, nesse sentido de propor uma mudança radical, e a gente precisa concordar com isso, que a doutrina espírita também nos convida a uma revolução, uma mudança radical, uma mudança profunda e muitas vezes total de comportamento, de atitude. Então, a gente vai observar aqui no começo do capítulo, Humberto de Campos dizendo: ouvindo variadas referências ao novo reino, Tomé impressionara-se, acreditando o povo judeu nas vésperas de formidável renovação política. Então Tomé ouvia aquelas pregações de Jesus, observava todo o movimento que era feito na época, né, as pessoas comentando aqui e acolá daquilo que Jesus fazia, daquilo que ele falava. Jesus, que era em vários momentos tentado ali pelos fariseus da época, era colocado em saias justas, em situações delicadas, e tudo aquilo, certamente, numa comunidade, né, não muito grande, aquele tipo de notícia na região corria facilmente. E muitas pessoas passavam, então, a se aproximar de Jesus, na esperança de que ele viesse, de fato, fazer um movimento revolucionário no sentido que elas imaginavam. Talvez, por exemplo, liberar o povo, né, que morava naquela região do jugo romano, por exemplo, do Império Romano. Então, talvez eles viam em Jesus uma figura nesse sentido. E Tomé também viu. E aí, Humberto de Campos vai trazendo aqui quais eram as suas expectativas, e diz o autor aqui que, justificando-lhe a expectativa, toda a gente se agrupava em redor do Messias, registrando-lhe as promessas. Por quê? Jesus falava o tempo todo de um novo reino. Ele falava disso, o reino dos céus, e as pessoas nem sempre compreendiam que aquilo se tratava de uma transformação íntima do indivíduo. Estariam, diz Humberto de Campos, no limiar da terra diferente, sem dominadores, ou seja, sem Roma dominando, e sem escravos, submetendo certa noite ao Cristo as impressões de que se via possuído, dele ouviu a confirmação esperada. Sem dúvida, explicou Jesus, o Evangelho é portador de gigantesca transformação do mundo. Destina-se à redenção das massas anônimas e sofredoras. Reformará o caminho dos povos. Então Jesus meio que concorda com Tomé. Fala, olha, de fato, veio para a redenção das massas anônimas e sofredoras. Olha como Jesus o tempo todo se dirigia mais especialmente a esse povo. Porque ele sabia que, desde aquela época, os poderosos, né, aqueles que possuíam ali poder, aqueles que dominavam, estavam, de certa forma, mais ou menos surdos e cegos à mensagem que ele trazia. E aí Tomé fica encantado com aquela fala de Jesus e afirma: um movimento revolucionário. Sim, acrescentou o profeta divino. Não deixa de ser. Olha, Jesus reforça a ideia inicial de Tomé. É, de fato, uma revolução. Entusiasmado,
o discípulo recordou a belicosidade da raça, desde os padecimentos no deserto, a capacidade de resistência que assinalava a marcha dos israelitas, a começar de Moisés, e indagou sem rebuços. Meus amigos, olha, agora eu chamo a atenção aqui para a audácia de Tomé. Olha o que Tomé pergunta para Jesus. Senhor, confiar-me-ás, porventura, o plano central do empreendimento? Então, quer dizer, mestre, já que vai ser uma revolução, tem como o senhor me dar aqui o plano central ser conduzido por mim? Aí Jesus dirigiu-lhe significativo olhar e observou. Amanhã, muito cedo, iremos ambos ao monte. Marginando as águas, teremos talvez mais tempo para explicações necessárias. Esse capítulo, assim como vários outros, ele nos permite fazer aqui, retirar alguns símbolos possíveis. Quando Jesus percebe as intenções de Tomé, ele não responde naquele momento se daria a Tomé o plano central ou não. Ele convida Tomé para no dia seguinte subir ao monte. E o símbolo da lição aqui é subir ao monte no sentido espiritual, quer dizer, vamos olhar um pouco de cima, vamos ascender, vamos crescer. Então não é só uma subida qualquer, né? Nada feito por Jesus foi por acaso. Tudo que Jesus fez ou falou tem um significado mesmo oculto às vezes. Às vezes a gente fica, né, preocupado com alguns detalhes e se perde no ensinamento que não está escancarado. Então é importante a gente destacar isso. Intrigado, o apóstolo aguardou o dia seguinte. Então, já que Jesus falou, ele então obedeceu. E chegada então a manhã, bem cedinho, ambos se encontraram na casa de Simão Pedro e começaram a jornada. Não deram muitos passos e encontraram pobre pescador embriagado a estirar-se na via pública. Então começaram a andar, logo se depararam com um embriagado. E eu chamo a atenção, né, como que essa situação aqui, e várias outras que eu trarei, elas se assemelham às situações que nós vivenciamos no dia a dia. A gente precisa fazer um esforço também de entender que as lições de Jesus, embora devam ser analisadas no contexto da época, elas falam muito para aquilo que nós vivemos hoje. Então ali, Jesus e Tomé se deparam com um embriagado, caído na rua. O Messias parou e acercou-se do mísero, socorrendo-o. E olha qual foi a reação de Tomé. Que é isto? Clamou Tomé. Este velho diabo é Jonas, borracho renitente. Para que ajudá-lo? Amanhã estará deitado aqui às mesmas horas e nas mesmas condições. Quem nunca ouviu isso, né, na tarefa assistencial? Assim, para que você vai ajudar? Amanhã vai estar do mesmo jeito. Ah, mas para que você vai doar a cesta básica? Ele não arruma emprego, ele não cria vergonha na cara. A gente escuta isso direto. Quantas vezes a gente escuta pessoas ali cujo único propósito é a crítica, não a crítica construtiva, porque essa é sempre bem-vinda, mas aquela crítica que tenta desestimular quem resolve fazer alguma coisa. Então Tomé aqui nessa cena, ele se assemelha com aquilo que nós pensamos, ou com aquilo que nós verbalizamos, ou com aquilo que nós ouvimos. E aí, o companheiro celeste, Jesus, não lhe aceitou o conselho e redarguiu. Vejam a resposta de Jesus. Não te sinto acertado nas alegações. Olha, Jesus foi firme. Porque a gente pensa, tem hora que tem que concordar com tudo que nos falam. Jesus, primeira frase, não te acho acertado nas alegações. Ignoras o princípio da experiência de Jonas. Não sabes por que fraqueza se rendeu ele ao vício. É enfermo do espírito, em estado grave. Seus sofrimentos se agravam à medida que mergulha no lamaçal.
realmente vive rescindindo na falta. Jesus concorda com Tomé, Jesus sabia disso. Entretanto, não consideras razoável que o serviço de socorro exige também o ato de começar? Então Jesus, ele não está preocupado se Jonas vai reincidir no erro ou não. Ele está preocupado em estender a mão. A mão que ama, a mão que acolhe, a mão que conforta. E eu me lembrei de um outro capítulo, deste mesmo livro, capítulo 4, intitulado Nos Limites do Céu, em que lá o benfeitor está num diálogo com o indivíduo, e ele vai afirmar que o bem é para salvar o mal. Que a maior missão da virtude é eliminar o vício e amparar o viciado. Olha a distinção maravilhosa que o benfeitor faz e que encaixa perfeitamente nesse momento aqui. Quer dizer, eu não preciso concordar com o vício. Eu posso discordar, mas eu preciso, é minha obrigação amparar o viciado. Que foi o que Jesus fez com aquele que trazia o vício do álcool, por exemplo. E ele coloca um ponto que é importante aqui, que é a fragilidade do espírito. Era um espírito frágil, não pode aqui colocar, ele caiu no vício por esse e aquele motivo. É um espírito frágil, mas que diante de algumas situações, essa fragilidade do espírito pode se ver, de certa forma, ampliada. É aquilo que Kardec vai tratar no Livro dos Espíritos, de quando nós reencarnamos próximos de uma prova que nós já caímos em outra encarnação. Então ele estava diante de uma prova grandiosa, fracassa na prova, reincide no erro, e aí? Será que é o abandono que vai curá-lo? Ou será que é um gesto de amor que pode tocar-lhe de tal forma que ele sairá daquela experiência um homem pensativo? Então é importante a gente destacar a conduta do mestre aqui nessa passagem. Continua Humberto de Campos. O aprendiz não respondeu, Tomé ficou calado, limitando-se a cooperar na condução do bêbado para lugar seguro, onde caridoso amigo se dispôs a fornecer-lhe lume e pão. Então o que eles fazem com o bêbado? Levam para um local seguro e dão ali um amparo. Faz-me lembrar até um pouco da parábola do bom samaritano, que é daquele cuidado mais próximo ali. Retomavam a caminhada, então, socorreram. Continuemos a caminhada, subindo rumo ao monte. Quando pobre mulher, a toda pressa, veio implorar ao Messias lhe visitasse a filhinha em febre alta. Acompanhado pelo discípulo, o Salvador orou ao lado da pequenina confiante, abençoou-a e restituiu-lhe a tranquilidade ao corpo. Então, olha, segundo ato de Jesus com Tomé. Primeiro foi o do acolhimento e o do reencaminhamento a um local seguro que prestaria o auxílio ao bêbado. Agora, diante de uma enferma, Jesus ora. Preocupado com o corpo, restituir a saúde do corpo físico. Iam saindo de Cafarnaum, mas foram abordados por 3 senhoras de aspecto humilde, que desejavam instruções da boa nova para os filhinhos. Quantos de nós também não queremos isso, né? O Cristo não se fez de rogado, prestou esclarecimentos simples e concisos. Terceira atitude, agora aqui é do esclarecimento. Então, num ele socorre, do outro lado ele ora, agora ele esclarece. Aqui ele vai, de certa forma, realizando diversos tipos de caridade. Que a gente, às vezes, pensa que a caridade se limita a doar o pão e o agasalho. Mas tem pessoas que já estão com os armários fartos, com o guarda-roupa repleto de agasalho, de roupa de coberta, mas às vezes precisam de esclarecimento. Por isso a gente volta lá em Emmanuel, que a maior caridade que nós podemos fazer com a doutrina espírita é a sua divulgação. Por que Emmanuel falou isso?
simplesmente para fazer prosélitos? Simplesmente para converter quem não é espírita? Não. Emmanuel fala isso no sentido de que a divulgação espírita auxilia no esclarecimento de quem dele necessita. Então a gente observa pessoas ricas, mas às vezes se afundando em pensamentos destrutivos, tentando ali suicídios, e o esclarecimento poderia, de certa forma, ser útil a estes. Ainda não havia concluído aquele curso rápido de evangelho, e Jafé, o cortador de madeira, veio resfolegante suplicar-lhe a presença no lar, porque um filho estava morto. E a mulher enlouquecera. Gente, olha que situação, que peregrinação. Agora é um homem que chega, ó, meu filho morreu, mestre. Pensa que dor mais difícil para um pai. Eu sou pai de um casal de filhos. É difícil até de imaginar. E olha que a gente hoje tem um esclarecimento espírita, tem todo o conteúdo, mas só de imaginar uma situação dessa já nos enche de angústia. E a mulher deste homem estava louca diante da perda do filho. E aí o que Jesus faz? Sabe que ele fala assim, não, agora eu preciso continuar a subida, eu preciso chegar no alto do monte. O emissário de Deus seguiu, sem pestanejar, à frente de Tomé, silencioso. Jesus na postura do líder, do guia, do modelo. Reconfortou a mãezinha desvairada, devolvendo-a ao equilíbrio, e ensinou à casa perturbada que a morte, no fundo, era a vitória da vida. Então agora ele consola. Então o tempo avançou, o serviço da manhã tomou todo o tempo, e assim que se puseram a caminho, em definitivo, uma anciã semi-paralítica pede o amparo do amigo celestial. Trazia a perna horrivelmente ulcerada e dispunha apenas de uma das mãos. O Messias acolhe-a, bondoso, solicita o concurso do apóstolo. Olha, agora já chama de novo Tomé para ajudar-lhe. E conduz-la a sítio vizinho, onde lhe lava as feridas e deixa convenientemente asilada. Mais uma vez nos lembramos aqui da parábola do bom samaritano. Levando para um local seguro, dando os cuidados, deixando lá asilada. Então agora Jesus abriga esta senhora tão necessitada. E a partir daí prosseguem a viagem. E eles, naquele dia, atenderam, segundo Humberto de Campos, mais de 50 casos difíceis. Mais de 50. Sempre rodeados de cegos e loucos, leprosos e aleijados, doentes e aflitos. Mal tiveram tempo de fazer ligeiro repasto de pão e legumes. Então aqui Humberto de Campos não destaca a presença dos poderosos. Lembremos o que ele colocou lá atrás, né, que Jesus veio para a redenção das massas anônimas e sofredoras. Porque os poderosos, né, nem sempre se interessavam por se aproximar de Jesus para captar dele o auxílio mais espiritual do que corporal, embora muitas vezes ele atuasse também na cura do corpo físico. E prossegue Humberto de Campos, já caminhando para o encerramento do seu capítulo, e diz que quando atingiram o objetivo, anoitecera de todo. Estrelas brilhavam distantes. Eu acho lindo como Humberto de Campos vai desenhando e a gente começa, às vezes, até a imaginar como se dava a cena. Achavam-se exaustos. E a gente percebe aqui 2 pontos que eu gostaria de trazer para a nossa realidade no trabalho espírita quando feito com amor. Às vezes a gente nem lembra que tem que se alimentar. Não sei se aconteceu com você, Suzy, Evaldo, de quem me escuta. A gente fica tão focado na tarefa. É preciso de algum amigo mais atento. Olha, você bebeu uma água? Você comeu alguma coisa? Olha, está na hora de almoçar. Porque a gente fica ali naquela situação e meio que se alimenta do amor. Não estou aqui dizendo que não podemos comer. Devemos, porque o corpo físico necessita do alimento. Mas é natural, daquele que se dispõe a amar, ele começa a esquecer os demais problemas. E até necessidades mais simples
elas ficam meio que em segundo plano. E a exaustão descrita aqui por Humberto de Campos, ela acontece com a gente, mas é um cansaço diferente. Quando a gente trabalha no bem, a gente chega em casa cansado, o corpo muitas vezes está exausto, né? Destruído, simbolicamente falando. Mas o bem-estar que nós sentimos na alma é um negócio tão forte que justifica tudo aquilo que nós fizemos. E quem não faz não entende. Às vezes olha e fala, como é que o pessoal do centro pode, né, abrir mão do domingo, do sábado, para dedicar a sopa, campanha do quilo, assistência fraterna? É porque estes não entendem o que a gente sente. Então a gente olha, às vezes, para uma figura como Divaldo Franco, com seus 93 quase anos, essa semana agora ele faz 93 anos, né, viajando agora, não está por conta desse problema, mas quando podia, viajando pelo Brasil e o mundo. E muitos podem olhar e pensar, poxa, o que o Divaldo pensa da vida? Podia estar quietinho em casa, descansando, curtindo a velhice, mas se dedica a amparar, a consolar, a esclarecer. O Chico Xavier, até os 92 anos, enquanto teve forças, utilizou-as para amparar, para tudo isso que Jesus nos orienta e nos recomenda. Então Tomé, que mostrava os pés sangrentos, enxugou o suor copioso e rendeu graças a Deus pela possibilidade de algum descanso. A fadiga, porém, não lhe subtraíra a curiosidade. A gente percebe que o Tomé curioso lá, depois que Jesus desencarna, querendo tocar-lhe as chagas, já era curioso desde sempre. E daqui nessa situação a gente fica sabendo disso. Erguendo para o Cristo o olhar indagador, inquiriu: Senhor, dar-me-ás agora a chave da conspiração libertadora? Ou seja, chegamos ao objetivo. Te ajudei, socorremos. E agora? O senhor me dá autorização para dar início a essa conspiração libertadora? Vejam a resposta de Jesus. Tomé, os homens deviam entediar-se de revoltas e guerras que começam de fora, espalhando ruína e ódio, crueldade e desespero. Nossa iniciativa redentora verifica-se de dentro para fora. Já nos achamos em plena revolução evangélica, e o dia de hoje, com os abençoados deveres que nos trouxe, representa a resposta segura à indagação que formulaste. Enquanto houver, vejam esse final, preponderância do mal a traduzir-se em aflições e trevas no caminho dos homens, combateremos em favor do triunfo supremo do bem. Então, a proposta do Cristo é uma revolução de dentro para fora. E ela, muitas vezes, é radicalmente contrária àquilo que as revoluções humanas nos mostrou, apesar, né, das suas conquistas, né, mas a revolução do Cristo é um negócio muito mais intenso, muito mais amplo e diferente daquilo que nós observamos mundo afora. E ante o discípulo desapontado, Jesus concluiu: a ordem para nós não é de matar para renovar, mas sim de servir para melhorar e elevar sempre. Tomé passou a refletir maduramente e nada mais perguntou. A ordem para nós não é de matar para renovar, mas sim de servir para melhorar e elevar sempre. Olha que lição maravilhosa, assim, que me colocou para refletir muito. E, coincidentemente, eu estou lendo, por exemplo, um livro que fala sobre a Revolução Francesa. E a gente observa ali quanto sangue derramado, quantas mortes, quanta crueldade, conquistas importantes, né, nós tivemos naquela época. Mas olha como a proposta do Cristo não é compreendida. O homem só enxerga a violência como meio de conquistar as coisas. Então, não estou aqui, né, tirando, né, a importância daquele momento revolucionário, nem de outras revoluções, mas a proposta do Cristo é de uma revolução de dentro para fora. E isso se dá quando nós estendemos as mãos, quando nós servimos, quando nós acolhemos pacificamente.
Um exemplo de revolução pacífica, por exemplo, é de um não cristão, Gandhi. Gandhi conseguiu libertar a Índia do jugo inglês sem violência, fazendo lá o seu jejum, fazendo as suas caminhadas, fazia os seus protestos, mas de maneira pacífica. Então, eu consegui pensar nesse exemplo, uma coisa grandiosa no sentido de libertar uma nação, por exemplo, em Gandhi. Alguém que não era cristão, mas que admirava os ensinos de Jesus. E tem várias falas dele a respeito disso, e eu acho que não vem ao caso que a gente citar, até porque o meu tempo se esgotou, e eu só queria reforçar essa questão da revolução cristã é a revolução pelo amor. E o amor, nós podemos colocá-lo em qualquer atividade em que nós nos encontramos inseridos. Eu posso fazer uma revolução cristã na minha atividade profissional, desde que eu a faça com amor. Quantos profissionais hoje nós não rogamos aos céus que estejam abençoados, que façam na sua área, principalmente os de saúde, por exemplo, uma revolução cristã, que atuem com amor. Nós podemos, dentro das revoluções, por exemplo, cristãs, no esporte. Às vezes eu vejo gestos amorosos no esporte que mexem com a gente de dentro para fora e que provocam em nós uma revolução. Uma revolução na sociedade que seja amorosa e não violenta, como nos orienta Jesus. Então, em qualquer área em que nós estivermos inseridos, se nós estivermos amando, nós estaremos colaborando numa revolução cristã. E aí eu encerro aqui a minha participação.